E se o lugar mais frio e inóspito da Terra não for um deserto, mas uma prisão? Uma prisão milenar, construída para conter seres de poder inimaginável. Seres que não são deste mundo. Essa ideia, que soa como ficção, tem suas raízes em um dos textos mais controversos e misteriosos já escritos. Um livro deliberadamente escondido da humanidade por séculos. Se mistérios como este te fascinam e te fazem questionar a realidade, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que estamos prestes a revelar vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre a história do nosso planeta e o que pode estar adormecido sob nossos pés. Estamos falando do Livro de Enoque, um texto antigo, considerado apócrifo pela maioria das religiões organizadas, mas que já foi parte integrante das escrituras de muitas culturas, incluindo os primeiros cristãos e a comunidade que nos deixou os manuscritos do Mar Morto. Diferente de outros textos religiosos, Enoque não fala apenas em parábolas. Ele se apresenta como uma crônica detalhada de eventos antediluvianos, um relato de uma era esquecida antes do grande dilúvio. Ele descreve uma época em que a barreira entre o céu e a terra era perigosamente tênue, e entidades celestiais caminhavam entre os homens, trazendo consigo tanto conhecimento proibido quanto a própria ruína. A narrativa central de Enoque gira em torno de um grupo de anjos conhecidos como os Vigilantes. Eram 200 seres celestiais, liderados por um anjo chamado Semjaza, enviados à Terra com uma única missão: observar e guiar a humanidade em seu desenvolvimento. No entanto, fascinados pela beleza das filhas dos homens, eles sucumbiram à tentação. Em uma rebelião deliberada contra a ordem divina, fizeram um pacto profano no cume do Monte Hermon, jurando tomar esposas humanas e compartilhar com elas os segredos proibidos do céu. Conhecimento de astrologia, feitiçaria e a arte da guerra. Foi uma transgressão que selaria não apenas o seu destino, mas o de toda a raça humana. Desta união profana nasceram os Nefilim. A Bíblia os menciona brevemente como gigantes, mas o livro de Enoque os descreve com um detalhe aterrorizante. Eram seres híbridos de força imensa e apetite insaciável, que devoraram todos os recursos da terra antes de se voltarem contra os próprios humanos e até mesmo uns contra os outros. Eles corromperam o mundo com violência e caos, tornando a criação divina irreconhecível. Como punição, Deus decretou um destino terrível para os vigilantes. Eles não seriam destruídos. A profecia era específica. Seriam aprisionados nas profundezas da terra, acorrentados em escuridão total, sob as colinas, para aguardar o dia do juízo final. Sob as colinas da terra. Por milênios, essa frase foi um enigma. Mas pense bem, que lugar no nosso planeta se encaixa melhor nessa descrição do que a Antártida? Um continente inteiro, maior que a Europa, enterrado sob quilômetros de gelo, com vastas cadeias de montanhas, os montes transantárticos, completamente ocultas. É o lugar mais remoto, inacessível e aprisionador que se pode imaginar. A prisão perfeita. Mas isso é apenas a interpretação de um texto antigo, certo? E se eu te dissesse que, em 1946, uma enorme expedição militar americana, codinome Operação High Jump, foi enviada à Antártida e encontrou algo tão chocante que a missão foi abortada e encoberta por décadas? A Operação High Jump. Oficialmente, uma missão de treinamento e exploração científica da Marinha dos Estados Unidos em 1946. Mas a realidade desafia essa narrativa simplista. Pense na escala. Uma força-tarefa com mais de 4.700 homens, um porta-aviões,
13 navios de apoio, submarinos e dezenas de aeronaves. Uma frota de invasão. Por que enviar um poderio militar tão esmagador para mapear pinguins e estudar o clima? O líder da expedição, o lendário almirante Richard E. Byrd, era um explorador polar experiente, mas o que ele encontrou lá o assombrou pelo resto da vida. A missão, planejada para durar de 6 a 8 meses, foi abruptamente abortada em apenas 8 semanas. A frota recuou às pressas, com baixas inexplicadas e um véu de sigilo que perdura até hoje. O que poderia ter forçado uma das marinhas mais poderosas do mundo a uma retirada tão humilhante? A verdade pode estar escondida nas poucas declarações que escaparam da censura militar. Em uma entrevista a um jornal chileno, Byrd fez uma afirmação arrepiante que foi rapidamente abafada. Ele alertou que os Estados Unidos deveriam se preparar para defender-se contra objetos voadores hostis, que podiam voar de polo a polo, a velocidades incríveis. Esta não era a fala de um cientista descrevendo um fenômeno climático. Era o aviso de um soldado que havia enfrentado um inimigo tecnologicamente superior. Se essa história já te deixou intrigado, se prepare, porque estamos apenas começando a descer por essa toca de coelho. Certifique-se de estar inscrito no canal, para não perder a revelação completa que está por vir, pois os fatos se tornarão cada vez mais estranhos. Teorias sobre um encontro com remanescentes de uma base nazista secreta, a famosa Base 211, circulam há décadas. A ideia de que os nazistas desenvolveram tecnologia de discos voadores, os Haunebu, e fugiram para uma fortaleza sob o gelo é fascinante. No entanto, ela não explica completamente a descrição de Byrd. Ele não falou de tecnologia humana, mas de algo fundamentalmente alienígena. Algo que parecia defender seu território com uma ferocidade e capacidade muito além do que qualquer nação da Terra possuía em 1947. E se os nazistas não construíram uma base, mas sim encontraram algo que já estava lá? E se eles, e mais tarde, o almirante Byrd, tropeçaram não em um posto avançado inimigo, mas na fechadura de uma prisão milenar? A explicação oficial para o fim prematuro da High Jump foi o início precoce e brutal do inverno antártico. Para uma força liderada pelo maior explorador polar da história, equipada para meses de operações no frio extremo, essa desculpa soa incrivelmente frágil. Frotas militares não recuam por causa do mau tempo. Elas são projetadas para operar nele. A verdade é que algo os confrontou. Algo os repeliu com força letal. O diário pessoal de Byrd, cuja autenticidade é debatida, supostamente detalha um encontro com uma civilização avançada no interior de uma terra verde e quente, escondida dentro do continente gelado. Fantasia ou fato suprimido, a narrativa de Byrd aponta para uma única e perturbadora conclusão. A Antártida não é o deserto desolado que acreditamos. E é aqui que o texto antigo do livro de Enoque se choca violentamente com a história militar do século XX. O livro não fala apenas de uma prisão sob as colinas, mas de uma prisão guardada. E se os vigilantes não foram simplesmente acorrentados e abandonados? E se a sua prisão fosse um sistema complexo, com guardiões ou uma tecnologia defensiva autônoma, projetada para repelir qualquer um que se aproximasse demais? O que a Operação High Jump pode ter encontrado não foi uma força hostil invasora, mas sim os carcereiros de uma prisão antiga, confundindo a frota americana com uma tentativa de libertação. A retirada apressada de Byrd não teria sido uma derrota, mas uma ordem para não interferir em algo que a humanidade simplesmente não pode compreender. Décadas após a retirada de Byrd, a tecnologia de satélites nos deu um novo olhar sobre o continente proibido. E o que encontramos
reacendeu o fogo da conspiração. Imagens de satélite começaram a revelar formas anômalas, estruturas que desafiam a explicação natural, sendo a mais famosa as Pirâmides da Antártida. São picos montanhosos com faces incrivelmente simétricas e uma geometria que parece artificial demais para ser obra do acaso. Localizadas na Cordilheira Ellsworth, essas estruturas se erguem do gelo como sentinelas silenciosas, monumentos de uma era esquecida. A semelhança com as pirâmides de Gizé é inegável, levando muitos a questionar se não seriam obras de uma civilização perdida ou, talvez, algo ainda mais antigo. A ciência convencional, é claro, tem uma resposta. Geólogos explicam que essas formações são nunataks, picos de montanhas que se projetam acima da camada de gelo. O ciclo de congelamento e descongelamento da neve em suas fendas, combinado com a erosão do vento, pode esculpir a rocha em formas piramidais ao longo de milhões de anos. É uma explicação plausível e cientificamente sólida. No entanto, ela não satisfaz a todos. A perfeição de algumas dessas estruturas e sua aparente disposição geométrica levantam suspeitas. Seria a natureza realmente capaz de criar uma simetria tão precisa? Ou estamos vendo a assinatura de uma inteligência antiga, erodida pelo tempo, mas ainda reconhecível? A questão se aprofunda quando consideramos outras anomalias. Sob o gelo, no Lago Vostok, foi detectada uma enorme anomalia magnética. Pesquisas de radar de penetração no solo revelaram complexos de estruturas retilíneas e angulares, enterradas a quilômetros de profundidade. São cidades inteiras, congeladas no tempo. Se você acredita que há mais sob o gelo do que a ciência oficial admite, deixe um like neste vídeo. Vamos ver quantos de nós sentimos que a verdade está sendo escondida e que essas anomalias são mais do que simples formações rochosas. A cada nova descoberta, a explicação de coincidência geológica parece cada vez mais insuficiente para cobrir a vastidão de mistérios que o continente apresenta. É aqui que a profecia de Enoque ganha uma dimensão aterrorizante. Eles serão aprisionados sob as colinas da terra. E se as pirâmides não forem túmulos ou templos, mas sim as próprias colinas mencionadas no texto? E se elas forem os marcadores ou até mesmo os componentes tecnológicos da própria prisão? Talvez não sejam estruturas construídas sobre a terra, mas sim as pontas visíveis de um mecanismo de contenção muito maior, enterrado profundamente na crosta terrestre. Elas poderiam ser concentradores de energia, projetados para manter uma prisão dimensional ou espiritual ancorada ao nosso plano físico. As anomalias magnéticas não seriam acidentes geográficos, mas o zumbido da maquinaria de uma cela celestial. E a parte mais alarmante: essa prisão está começando a falhar. Com o aquecimento global, as geleiras da Antártida estão derretendo a um ritmo sem precedentes. A cada ano, mais rocha antiga é exposta. A cada ano, o gelo que serve como selo e isolamento se torna mais fino. Se os vigilantes estão fisicamente presos sob essa camada de gelo, sua libertação pode não ser uma questão de profecia, mas de física. Estamos, sem saber, quebrando os selos da prisão mais antiga do mundo. O que acontecerá quando o que foi enterrado por milênios finalmente emergir para a luz do dia? A humanidade pode estar prestes a enfrentar as consequências de um crime cometido antes mesmo do início da história registrada. A questão central que divide pesquisadores e teóricos é a natureza exata desta prisão. Foi um confinamento físico ou espiritual? O texto de Enoque é surpreendentemente literal. Ele fala de anjos sendo amarrados com correntes eternas e lançados na escuridão total. A Antártida se encaixa perfeitamente nesta descrição física.
A pressão esmagadora de quilômetros de gelo seria uma barreira impenetrável. A escuridão total do inverno polar, que dura meses, e a ausência de vida tornam o lugar um inferno gelado. As colinas, sob as quais estão presos, poderiam ser as vastas cadeias de montanhas subglaciais, como os montes Gamburtsev, maiores que os Alpes europeus, mas completamente invisíveis sob o manto de gelo. Nessa visão, os vigilantes são prisioneiros de carne e osso, ou de alguma forma de matéria, confinados em um local geográfico real. No entanto, outra interpretação sugere que a prisão é de natureza espiritual ou dimensional, e a Antártida é apenas o seu ponto de ancoragem no nosso mundo. Os anjos, sendo seres de energia ou de uma dimensão superior, não poderiam ser contidos por simples rocha e gelo. Em vez disso, a prisão seria um campo de força metafísico, uma bolha de realidade projetada para isolá-los. A Antártida, com suas propriedades eletromagnéticas únicas e sua posição no eixo da Terra, poderia funcionar como um polo natural, um ponto focal geográfico ideal para sustentar tal barreira. As correntes não seriam de metal, mas de energia, e a escuridão não seria a ausência de luz, mas a separação da fonte divina. A teoria mais intrigante, talvez, é que a prisão seja as duas coisas ao mesmo tempo, uma fusão de tecnologia e metafísica. Imagine uma prisão onde a cela física, as cavernas sob o gelo, é reforçada por uma fechadura espiritual. As estruturas piramidais e as anomalias magnéticas poderiam ser os restos de uma tecnologia antiga e incompreensível, um sistema de contenção projetado por uma inteligência divina ou superior, para garantir que as entidades presas não pudessem usar suas habilidades não físicas para escapar. O confinamento geográfico impede a interação física com o mundo, enquanto a barreira energética impede a fuga espiritual ou astral. Seria a prisão perfeita, atacando o prisioneiro em todos os níveis de sua existência. Essa ideia de seres poderosos aprisionados sob a terra não é exclusiva da tradição judaico-cristã. É um arquétipo que ecoa em inúmeras mitologias ao redor do mundo. Os gregos falavam do Tártaro, um abismo profundo usado para aprisionar os titãs após a titanomaquia. A mitologia nórdica descreve Loki sendo acorrentado sob a terra, até o advento do Ragnarok. Muitas culturas nativas americanas têm lendas de espíritos malévolos e gigantes aprisionados em montanhas ou no subsolo. Poderiam todas essas histórias ser interpretações culturais diferentes de um mesmo evento primordial? Um evento global em que seres de imenso poder foram derrotados e aprisionados, com a memória desse fato sendo preservada em mitos e lendas. E isso nos leva de volta aos Nefilim, os filhos dos vigilantes. O dilúvio bíblico foi enviado para destruir sua corrupção física da terra. Mas o que aconteceu com seus espíritos? Muitas interpretações teológicas sugerem que, sendo híbridos de anjo e humano, seus espíritos não puderam ascender ao céu nem descer ao Sheol, o lugar dos mortos. Em vez disso, eles foram condenados a vagar pela terra como espíritos desincorporados, o que muitos acreditam ser a origem dos demônios. Se isso for verdade, a prisão na Antártida poderia ser mais do que apenas uma cela para os vigilantes. Poderia ser a fonte, o epicentro de onde a influência espiritual de seus descendentes continua a emanar. Uma ferida aberta na alma do planeta, vazando escuridão para o nosso mundo. Vamos juntar as peças. Temos um texto apócrifo, o livro de Enoque, que descreve com detalhes a prisão de seres celestiais rebeldes em um local escuro e remoto. Sob as colinas, temos um continente, a Antártida,
que corresponde perfeitamente a essa descrição. Um lugar de escuridão, gelo e com vastas cadeias de montanhas subglaciais. Temos uma operação militar massiva do século XX, a High Jump, que recua em circunstâncias misteriosas após seu comandante relatar encontros com tecnologia aérea superior e hostil. E temos evidências modernas de satélite mostrando estruturas geométricas anômalas e anomalias energéticas inexplicáveis sob o gelo. Vistas isoladamente, cada peça é intrigante. Juntas, elas formam um mosaico perturbador. A conexão mais sombria, no entanto, vem das profecias do fim dos tempos. Tanto o livro de Enoque quanto o livro do Apocalipse na Bíblia falam de um período futuro em que entidades malignas aprisionadas serão soltas sobre a terra para causar caos durante o juízo final. Apocalipse 9 fala de um anjo que abre o poço do abismo, liberando uma horda de seres terríveis. E se o poço do abismo não for uma metáfora, mas um lugar físico? E se a chave para abri-lo não for um objeto, mas um evento? Um evento como o derretimento catastrófico das calotas polares, algo que estamos ativamente acelerando. A humanidade, em sua ignorância e arrogância, pode ser o catalisador involuntário do Apocalipse. Imagine as implicações se essa teoria for, mesmo que parcialmente, verdadeira. A libertação dos vigilantes seria um evento que reescreveria a história e a realidade. Eles possuem conhecimento proibido sobre a criação, tecnologia e os segredos do universo. Sua primeira corrupção da humanidade levou a um dilúvio que resetou o planeta. Que tipo de conhecimento eles trariam ao nosso mundo moderno de inteligência artificial, engenharia genética e armas nucleares? Seria uma nova era de iluminação ou uma queda final na escuridão? E quanto aos Nefilim, se a prisão de seus pais for rompida, será que seus espíritos errantes poderiam encontrar uma maneira de se manifestar fisicamente mais uma vez? No final, devemos ser honestos sobre os limites do nosso conhecimento. Não há uma arma fumegante, nenhum documento oficial desclassificado que confirme a existência de anjos sob o gelo. O que temos é um conjunto de evidências circunstanciais, textos antigos e anomalias inexplicadas que se alinham de uma maneira profundamente inquietante. A ciência oferece explicações racionais para as pirâmides, e a história oferece uma cobertura oficial para a Operação High Jump. Acreditar na conexão com o livro de Enoque exige um salto de fé, uma disposição para ver padrões onde outros veem apenas coincidência. A verdade, seja ela qual for, permanece enterrada sob quilômetros de gelo e décadas de sigilo. Se a Antártida esconde o passado sombrio dos anjos caídos, a Bíblia também esconde um segredo sobre aquele que veio para combatê-los. Existe um buraco negro de 18 anos na biografia de Jesus. Dos 12 aos 30 anos, ele desapareceu completamente dos registros. Onde ele estava? Estudando no Egito? Viajando para a Índia? Ou vivendo na Inglaterra? Inscreva-se e ative as notificações, pois nossa próxima investigação vai tentar preencher as páginas em branco da vida de Cristo.